Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje é a nossa continuação da nossa série de vídeos do dimensionamento do edifício completo. Nesse vídeo nós vamos tratar do pré-dimensionamento das lajes maciças do nosso edifício. Antes, eu quero explicar para vocês por que é importante a gente fazer o pré-dimensionamento das lajes. Muitas pessoas costumam colocar aí uma espessura já padrão em todas as lajes e fazer o cálculo em cima disso. Mas o que é interessante fazer? É interessante fazer o pré-dimensionamento para a gente saber a real necessidade da nossa laje. Porque muitas vezes a gente pode utilizar uma laje de 8 centímetros, por que eu vou colocar uma laje de 10 centímetros? Isso só vai agregar mais carga ao nosso edifício, que vai ser transferido para as vigas, que vai ser transferido lá para os pilares e assim por diante. Então, eu sempre costumo fazer o pré-dimensionamento para ter uma noção do que eu posso fazer, até onde eu posso chegar na hora de se trabalhar com essas lajes. Porque a mesma dificuldade da execução de uma laje de 10 centímetros é a dificuldade da execução de uma laje de 8 centímetros. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir custos, no decorrer da obra é interessante. Então, esse é um dos principais motivos que nós devemos sim fazer o pré-dimensionamento das lajes. É uma continha bem basiquinha, não tem dificuldade nenhuma em fazer e é bem rápido mesmo de fazer. Inclusive esse vídeo vai ser bem rápido, vocês vão ver. Bom, vou dividir aqui a nossa folha. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês a equação desse pré-dimensionamento de lajes e eu vou explicar para vocês o que é cada elemento dessa equação. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa equação. 2,5 menos 0,1 vezes n dividido por 100 vezes L. O que significa cada elemento disso daqui? Esse n é o número de engastes. Lembra que quando eu postei aquele vídeo da viga, de como reduzir a seção de uma viga, eu falei que a gente poderia utilizar a continuidade da viga para reduzir a seção, para reduzir a espessura da viga? Aqui na laje é a mesma coisa, é a mesma teoria. Se eu tiver um determinado número de engastes, essa laje vai tender a ter uma espessura menor. Então, por isso que este dado é importante na hora de colocar aqui na formulinha de dimensionamento, para que a gente possa considerar esses engastes para reduzir a seção da nossa laje. O L, ele é um dado que migra dessa regrinha aqui. L tem que ser menor ou igual a Lx ou a 0,70 de Ly. Aí você me pergunta, mas o que é Lx? O que é Ly? Eu não sei qual é a diferença. Bom, Lx é o menor vão ou o vão que tiver o maior número de engastes. Tá? É isso que vocês precisam saber. O Lx é o menor vão ou o vão que tenha maior número de engastes. Lá para frente, quando eu estiver desenvolvendo o pré-dimensionamento, vocês vão entender isso com melhor clareza. Então, mas o Lx é o menor vão ou o vão que tiver o maior número de engastes. Dividido por 100. Quando a gente tiver resolvido essa questãozinha aqui, nós vamos somar uma parcela que é φ dividido por 2 mais C. O que é essa parcela aqui de φ dividido por 2 mais C? O φ é a nossa bitola, correto?
Porém, eu não sei qual é a bitola que eu vou utilizar, porque afinal eu estou fazendo pré-dimensionamento ainda da nossa laje, né? Mas o que nós podemos fazer? Considerar este fio aqui como uma bitola de 10 milímetros. Uma bitola de 10 milímetros raramente vai ser utilizada na laje e provavelmente, se for utilizada, é a bitola máxima que a gente pode utilizar. Eu não recomendo utilizar uma bitola maior que 10 milímetros. Então eu já coloco a bitola de 10 milímetros considerando o pior caso, que aí eu estou indo a favor da segurança, porque isso aqui é uma parcela que será somada ao nosso D, que é a altura útil da nossa laje. Então, quanto maior essa parcela, maior vai ser a espessura da laje. Se eu considerar a maior bitola, eu estou indo a favor da segurança, correto? Então, pego a bitola dividido por 2 mais C. O que é o C? O C é o nosso cobrimento, é o cobrimento da laje. Por norma, o cobrimento mínimo de uma laje é de 2 centímetros. Então, eu vou considerar esse C como 2 centímetros. Então, essa somatória aqui, ó, equivale a 2,5. Certo? Esse é o valor dessa equaçãozinha aqui. Eu não preciso nem fazer a conta. É só somar com 2,5 lá para frente. Essa é a nossa forma. Porém, o que nós temos que observar é o seguinte. Nós temos um valor de espessura mínima para as lajes, que por norma é 8 centímetros. Então a nossa laje ela tem que ser maior ou igual a 8 centímetros. Se eu fizer toda essa conta aqui e verificar que, por exemplo, deu 5 centímetros, eu vou adotar 8 centímetros. Tá? Vocês vão ver aqui que muitas das lajes vão dar espessura mínima. Então não tem por que eu, por exemplo, dimensionar uma laje com 10 centímetros. Entenderam a sacada? Então vamos lá. Vamos entender agora como é o processo de saber quando a laje é contínua ou não, quando a laje é engastada ou não, tá? Porque tanto faz se ela é engastada ou contínua. Se eu tiver uma continuidade nessa laje, eu vou poder considerar aquela borda que tem a continuidade como um engaste. Para eu saber se a laje é contínua, eu tenho que responder afirmativamente a 3 perguntas. Primeira pergunta, vai aparecer aí na tela para vocês. A laje estudada ou a borda da laje estudada, por exemplo. Tenho aqui o nosso desenho. Eu estou estudando, por exemplo, essa laje. A borda da laje estudada, ela tem uma laje vizinha? Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, tem. Mas não vamos nos basear no desenho, senão vocês vão se confundir. Então, essa laje tem uma laje vizinha? Se for afirmativa, deixa lá, guarda essa resposta, se ela é afirmativa. Daí a gente vai para a segunda pergunta. A laje vizinha está no mesmo nível? Se for afirmativa, a gente vai para a próxima pergunta. Toda a borda dessa laje vizinha é contínua e está no mesmo nível? Então, o que é isso? Por exemplo, eu tenho essa laje aqui, ó. Essa laje, ela tem vizinha aqui, vizinha aqui, vizinha aqui. Toda a borda que for externa é simplesmente apoiada. Porque eu não tenho continuidade, eu não tenho uma laje para cá, eu não tenho laje para lá. Então, essas duas bordas aqui são simplesmente apoiadas. Esta borda que está aqui, ó, até aqui, ela é uma borda que está engastada por conta dessa continuidade aqui. Esse trecho, ele não é engastado, tá? Então, eu posso considerar que ela é engastado até aqui, nesse trecho aqui. Mesma coisa aqui. Eu tenho laje vizinha? Tem. Desse lado e também tem uma laje vizinha aqui. Essa laje está no mesmo nível?
essa laje está no mesmo nível que essa daqui, mas esta laje aqui, como é uma laje de sacada, ela não está no mesmo nível. Geralmente, lajes de sacada ficam em torno aí de 3 a 5 centímetros abaixo do nível. Então eu não posso considerar isso daqui afirmativo, que é aquela pergunta lá, é uma laje vizinha, porém não está no mesmo nível. Então a minha área de engaste é até aqui. Porém, se eu tiver mais do que 2/3 deste comprimento aqui com um engaste, eu posso considerar essa borda toda engastada. Aqui, nitidamente, a gente tem mais do que 2/3, não é isso? Aqui também, a gente tem mais do que 2/3. Então, eu posso considerar essas duas bordas aqui como bordas engastadas. E aí, na nossa equação, este N aqui vai equivaler a 2, porque eu tenho duas bordas engastadas. Correto? Entendido essas 3 perguntas? Então vamos repetir a pergunta. Primeira pergunta: tem laje vizinha do lado da borda estudada? Segunda pergunta: a laje vizinha está no mesmo nível? Terceira pergunta: toda a borda da laje é contínua e está do mesmo nível? Se todas as respostas forem afirmativas, você pode considerar esta borda estudada como uma borda engastada. Tá legal? A gente pode prosseguir para o dimensionamento aí da nossa laje. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Nossa primeira laje é a laje 201, que é igual à laje 202, que é igual à laje 221 e que é igual à laje 222. Vamos pré-dimensionar esta laje, então. Dividir aqui a nossa página. Vamos lá. Laje 201, que é igual à laje 202. Laje 221, que é igual à laje 222. Vou desenhar a nossa lajinha aqui. As dimensões dela, vou pegar naquele desenho ali. Ela tem uma medida, não sei se vocês vão conseguir enxergar, de 2,98, que eu vou considerar como 3 metros, e aqui uma largura de 1,5. Então, 1,5 e 3 metros. Vamos analisar se ela tem alguma borda que seja engastada. A primeira pergunta é: essa laje tem vizinha? Tem vizinha aqui do lado esquerdo e embaixo. Porém, ela não está no mesmo nível, não é isso? Logo de cara eu já posso descartar essa laje como tendo uma borda engastada, porque ela não está no nível de nenhuma das lajes vizinhas. Então ela é simplesmente apoiada, certo? Então vou considerar ela aqui simplesmente apoiada. Qual que é o nosso LX? Seguindo aquela regrinha que eu já tinha exposto para você lá no começo, o nosso LX, ele é o menor vão ou o vão que tenha, né, o eixo que tenha o maior número de engastes. Aqui nós não temos nenhum engaste, então o que é válido é o menor vão. O menor vão é de 1,5 m aqui. Então aqui é o nosso LX e aqui é o nosso LY. O nosso N, que é o número de engastes, é igual a 0, eu não tenho nenhum engaste. E o nosso L, que é igual ao menor valor entre LX, que é 105, e 0,70 de 3, que é o nosso LY. Se eu multiplicar 0,70 por 3, vai dar 2,10 m, não é isso? Então, eu vou pegar o 1,5 m, que é o menor valor. O L tem que ser o menor valor entre essas duas variáveis aqui. Então, tendo essas informações, eu já posso partir para o pré-dimensionamento da espessura da nossa laje. Então, vou colocar aqui já direto aquelas duas formulinhas lá.
H, que é a espessura final, vai ser igual a 2,5 menos 0,1 vezes N, que aqui já vou colocar que é 0, nosso N é 0, dividido por 100, vezes o nosso L, que é 105, mais os 2,5, que é daquela formulinha lá do φ. Vamos ver de quanto que é esse H aqui. Vamos fazer a conta aí. Dois e meio menos 0,1 vezes 0, vou colocar aqui só por colocar, dividido por 100, vezes 1,5, que eu vou colocar em centímetros, né? 105, mais 2,5. Eu tenho aqui uma espessura de laje de 125 centímetros. Porém, essa medida ela tem que ser maior ou igual a 8 centímetros, não é isso? E não é isso que acontece, né? Então eu tenho que escolher os 8 centímetros. Mesmo que eu tenha chego aqui a uma espessura de 5,10, 5,12, eu tenho que manter a espessura mínima, que é estipulada lá na norma, que é de 8 centímetros. Então a espessura desta laje aqui é 8 centímetros, correto? Então vamos para a próxima laje. Ó, aqui, ó, com um simples cálculo nós já calculamos 4 lajes. Então vamos calcular a próxima laje aí. A próxima laje é a laje 203, que é igual a 204, que é igual a 219, que é igual a 220. Qual laje é essa? Vamos pegar aqui no nosso desenho. Laje 203, 204, 19, 20. É esta lajinha aqui, ó. Ela tem 4,85 aqui e 3,75 aqui. Então, vamos colocar aí a desenhar a nossa laje. Vocês não precisam desenhar a laje sempre, tá, pessoal? Estou desenhando aqui só para vocês entenderem. Só seguindo o desenho no CAD já é mais do que o suficiente. Tenho aqui 3,75 e 4,85. 3,75 e 4,85. Nós temos agora que fazer aquelas perguntas, né? Essa laje tem vizinho? Tem vizinho embaixo e tem 2 vizinhos na lateral direita. Esses vizinhos estão no mesmo nível? Este vizinho está no mesmo nível que esse e esse vizinho de baixo também está no mesmo nível. Porém, este vizinho aqui da sacada não está no mesmo nível. Ele não tem vizinho para cá, não tem vizinho para cá e tem essa borda aqui também que eu tenho que considerar simplesmente apoiada, apesar de ter um pilar aqui. Então, se a gente for seguir aquela regrinha dos 2/3, eu tenho que considerar uma borda engastada. Para que eu possa considerar uma borda engastada, eu tenho que ter pelo menos 2/3 de continuidade aqui. Nitidamente aqui nesse caso a gente vê que a gente tem 2/3, não é isso, pessoal? Eu tenho aqui 3,75 e pegando do meio desta viga aqui até o meio desta viga, eu tenho 2,71. Quanto que é 2/3? 2/3 é 0,66. Se eu pegar 2,71 dividir por 3,75, eu tenho 0,72. Então é maior do que 2/3. Mesma coisa aqui. 3,92 dividido por 4,85, eu tenho 0,80. Também é maior do que 2/3. Então eu posso considerar esta borda engastada e esta borda engastada. Certo? Então vamos considerar aqui esta borda engastada. Esse é o símbolo para o engastamento, tá? Considerar essa borda aqui embaixo também engastada. Então vamos lá. O nosso N
é igual a 2, tenho duas bordas engastadas. O nosso L tem que ser o menor valor entre o Lx ou 0,70 de Ly. Qual que é o Lx aqui? O Lx é a borda que tenha o maior número de engastes, né? No caso aqui, qualquer um dos lados tem o mesmo número de engastes, então eu vou pegar a menor dimensão entre as duas dimensões. Então aqui é o nosso Lx e aqui é o nosso Ly. Então, o nosso Lx é de 3,75 e o nosso 0,70 de Ly vai ser igual a 0,70 de 4,85, 3,39 e meio. Aqui é em centímetros, eu coloquei aqui em metros. 3,39 e meio. Essa é a nossa medida aqui. Então agora nós já podemos fazer a continha, né? Eu já tenho o nosso N, já tenho o nosso L, que é de 3,39. Posso fazer a continha aí. H é igual a 2,5 menos 0,1 vezes o N, que é 2, dividido por 100, vezes o nosso L, que é de 3,39,5, mais 2,5. O nosso H vai dar um valor, vamos fazer 2,5 menos 0,1 vezes 2, tudo isso dividido por 100, vezes 3,39,5 mais 2,5. Nós temos um valor aí de 10,3. Aí qual medida que eu posso usar? 10,3, eu vou arredondar para cima, vou arredondar para baixo. Neste caso aqui, eu costumo, arredondar para baixo, porque se a gente for fazer lá na frente as continhas, nós vamos ver que 10 centímetros é mais do que o suficiente para a espessura dessa laje. Então eu não vou adotar 11 centímetros aqui, ou 10,5, que nem é ideal adotar uma medida quebrada, geralmente é sempre uma medida inteira. Então, nós vamos adotar aqui 10 centímetros, tá? 10 centímetros aqui para esta laje. Então vamos mencionar aqui, pessoal, a nossa laje 205, que é essa laje aqui, que é igual a 208, 214 e 217. Vamos dividir aqui a nossa página. Laje 205, que é igual a 208, que é igual a 214, que é igual a 217. Esta laje ela tem as dimensões de 5,55 e 3,1. 5,55 e 3 metros. Vamos arredondar aqui para 3 metros. Ela tem vizinho neste lado, neste lado, neste lado e neste lado. Porém, a única laje que não está no mesmo nível é a 201. Então eu vou considerar ela como engastada aqui e engastada aqui. 3 bordas engastadas. Então, engaste aqui. 3 bordas engastadas. Qual que vai ser o nosso LX? O nosso LX, seguindo aquela regrinha lá, é a borda que tiver o maior número de engastes, o vão com o maior número de engastes, que é este vão aqui, Como nós temos um engaste aqui, 2 engastes aqui, este aqui vai ser o nosso LX. LX e LY.
Número de bordas engastadas igual a 3. L vai ser o menor número entre o nosso LX, que é 300, e 0,70 de LY, que é 555. Eu nem vou fazer essa conta aqui, que com certeza não vai ser menor do que 300, tá bom? Vai dar aí por volta de 3,80, 4 metros. Vamos já pegar diretamente o valor de 300 para fazer essa conta aí. Então, nosso H é igual a 2,5 menos 0,1 vezes 3, que é o número de engastes, dividido por 100, mais os 2,5. Nós temos que H será igual a 300, o nosso número de engastes é igual a 3, 9,1 centímetros. Vamos adotar aqui como 9 centímetros, tá? Essa vai ser a medida final dessa laje, 9 centímetros. Próxima laje que a gente vai calcular é a laje 206, que é igual a laje 207, que é igual a laje 215, que é igual a laje 216. Que é esta laje aqui, ó, 206, 7, 15 e 16. Vamos desenhar esta laje. Essa laje tem vizinho aqui, porém esse lado direito aqui, ele só tem uma parte que está com uma vizinhança, que é a laje 210 e 212, porém ela dá menos do que 2/3 do que esse comprimento aqui. Então eu vou considerar esta borda engastada e esta borda engastada. Esta borda não tem vizinho, portanto simplesmente apoiada. Então esta borda engastada, esta borda engastada e essas duas simplesmente apoiadas. Aqui nós temos uma medida de 5,55 e aqui de 2,22. Qual que é o número de engastes? Número de engastes igual a 2. Qual que é o nosso LX? Neste caso aqui, como o número de engastes é igual dos dois vãos, aqui é o nosso LX e aqui é o nosso LY. O nosso LX é o menor vão. Então, o nosso L vai ser o menor número entre LX, que é 222, ou 0,70 de 555. Eu não vou fazer essa conta porque nitidamente vai ser maior do que esse valor aqui. Então, vamos diretamente ao pré-dimensionamento. H é igual a 2,5 menos 0,1 vezes o N, que é 2, dividido por 100, vezes o nosso L, vai ser o nosso LX, que é de 222. Aqui, pessoal, eu esqueci de colocar o L aqui, que era de 300, mas eu coloquei na conta, tá? Desculpa por não ter falado aqui do L. Mas ele, na hora de fazer a conta, eu coloquei 222 mais os 2,5. Essa é a nossa conta. Se a gente fizer essa continha aqui, 222, número de engastes é igual a 2. Eu tenho um valor de 7,6. Nosso H aqui é de 7,6 centímetros. Portanto, vou ter que arredondar para 8 centímetros. Tá legal? Laje 206, 8 centímetros. A próxima laje, pessoal, é a laje 209, que é igual à laje 211, que é igual a 213, que é igual a 218. Então vamos lá. Dividir nossa folha. Laje 209, laje 211, laje 213 e laje 218.
Vamos estudar as vizinhanças. Tem vizinho para cima, para baixo e para a lateral direita. Nitidamente aqui, de novo, eu sei que essa medida vai dar mais do que 2/3 do que esse comprimento aqui, ó. Aqui eu tenho vizinhança em toda a extensão e aqui na verdade nem tenho que ver, né, que é mais que 2/3, estou confundindo com a laje de cima. Aqui tem vizinhança em toda a extremidade, aqui também e aqui também. Então essas 3 bordas aqui são bordas engastadas. Essa aqui é a única borda livre. Então eu tenho engaste aqui. Engaste aqui. Engaste aqui. As medidas 2,84 e 3,92. 2,84, 3,92. Qual que é o nosso X aqui? O nosso X é a borda, né, ou o vão que tem o maior número de engastes. O vão que tem o maior número de engastes é esse vão aqui, ó. Então esse aqui é o nosso LX e esse é o nosso LY. Podemos agora descobrir qual que é o nosso N, que é 3, né? E o nosso L, que é o menor número entre o nosso LX, que é de 2,84, e 0,70 de 3,92. 0,70 de 3,92 é 2,74. Então eu vou adotar o valor de 2,74 como nosso L. Então podemos já partir para o cálculo da espessura. Espessura da nossa laje é igual a 2,5 menos 0,1 vezes 3, que é o nosso número de engaste, dividido por 100, vezes o nosso L, que é de 274, mais 2,5. H vai ser igual, vamos fazer essa conta, 2,74, o número de engastes é igual a 3. 8,52. 8,52. Aqui nesse caso já é um caso que eu arredondaria para 9 centímetros, tá? Porque ele já passou da metade e é mais fácil arredondar para cima. Então vamos deixar aqui como 9 centímetros de espessura, tá legal? Essa laje já foi pré-dimensionada. Vamos para agora para a laje 212, que é essa laje aqui. A laje 210, pessoal, eu não vou calcular porque ela é minúscula e vai dar com certeza a espessura mínima, que é de 8 centímetros. Então a gente só perderia tempo dimensionando essa laje. Então vamos pré-dimensionar esta laje aqui 212. Então laje 212, que é igual a nenhuma laje, ela é única. Então vamos desenhar a laje 212 aqui. A laje 212, ela tem vizinho aqui e vizinho aqui. Não tem vizinho na parte de baixo e na parte de cima, a única laje que faz vizinhança a ela é a 210. Porém, ela dá um valor inferior a 2/3 desse comprimento total. Então, eu não posso considerar essa borda engastada, somente essas duas bordas. Então, vamos lá, essas duas bordas são as bordas engastadas. O nosso LX, portanto, vai ser este vão aqui, porque é o número que tem, o vão que tem o maior número de engastes, que tem a medida de 3,29. 3,29. E essa medida aqui é de 2,38. Lembrando, pessoal, que esse desenho aqui com as medidas vai estar aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Para vocês conferirem aí depois. O nosso M é igual a 2, que é o número de engastes. O nosso L vai ser o menor número entre o nosso LX, que é 3,29, e o nosso
LY, que vai ser 2,38. 2,38 vezes 0,7. Nitidamente aqui, novamente, né, nós temos que o LY vai ser o menor número, porque ele já é menor aqui, né? Então vamos adotar aqui o 0,70 de 2,38, o 0,7 de 2,38, que é 1,66. 1,66. H vai ser igual a 2,5 menos 0,1 vezes o número de engastes, que é 2, dividido por 100 vezes 1,66 mais 2,5. Vamos fazer essa conta. 1,66, número de engastes igual a 2. H é igual a 6,32. Portanto, vamos adotar 8 centímetros. Certo, pessoal? Esse é o pré-dimensionamento. Vejam que grande parte das lajes deu a espessura mínima. Então é o ideal realmente a gente fazer o pré-dimensionamento para não sobrecarregar a nossa estrutura. Se você gostou desse vídeo e quer que o projeto continue, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar se possível. E se você ainda não assinou o canal, assine o canal para acompanhar essa série de vídeos do dimensionamento de edifício completo. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Agradeço a audiência de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!